Sejam todos muito bem-vindos à 193ª videoaula de programação em linguagem C da Flatech. Meu nome é Gabriel Squilat e nessa videoaula estamos terminando o módulo de matriz. Vamos apenas realizar nosso último exercício, que é o exercício número 15. Vamos abrir. E esse exercício é um pouco mais complexo do que todos os demais, mas vamos realizá-lo e então terminar o nosso módulo de matriz, ok? Vamos então ao enunciado. Crie um programa em C que peça ao usuário para digitar o tamanho de uma matriz bidimensional chamada M. Em seguida, faça um menu para que o usuário escolha uma das seguintes opções: 0 para aumentar o tamanho da matriz, 1 para adicionar elemento na matriz, 2 exibir toda a matriz e 3 para finalizar a operação. Ao escolher 0, o programa deve pedir ao usuário a quantidade de linhas e colunas que deseja aumentar. Ao escolher o programa deverá pedir a posição na matriz e o valor que será armazenado nessa posição. E ao escolher 2, a matriz deve ser impressa mostrando todos os seus endereços, ou seja, linhas e colunas, ok? E os valores contidos em cada posição. E ao escolher 3, o programa finaliza. Sempre que o tamanho da matriz for definido ou redefinido, todas as posições devem atribuir o valor 0. Parece bem monstruoso, né? O enunciado, a questão, mas vamos lá, vamos conseguir então resolver esse exercício, esse código. Então a primeira coisa que ele está pedindo para criar uma matriz M bidimensional, ou seja, com linhas e colunas, correto? Vamos fazer isso, mas vamos começar com o tipo int, ok? Mas como que a gente vai declarar essa matriz M se nós ainda não temos o tamanho de linhas e colunas dela? Fica aí uma questão, né? Um dilema, né? Então, não vamos declarar essa matriz no momento. O que vamos declarar é uma variável chamada x e outra chamada y, por enquanto, ok? Após a criação dessas variáveis x e y do tipo inteiro, vamos realizar um printf que pede ao usuário que digite o tamanho de linhas e colunas para a nova matriz. Então, após isso, pula-se uma linha, fecha aspas duplas, fecha o parênteses, ponto e vírgula, um scanf logo abaixo vai fazer a leitura do tipo inteiro para as variáveis x e y. Então, e comercial x, vírgula, e comercial y. Vou deixar até sem espaço aqui. E comercial y, ok? Para armazenar na memória o valor dessa variável que for lida, ok? Beleza. Tendo então um tamanho específico de linhas e de colunas, que é representado por x e y, o programa então vai poder criar essa matriz e o usuário já deu então nessa altura do campeonato aí, né, quando o programa executar no prompt de comando,
qual será o tamanho de linhas e colunas dessa matriz. Então, nessa ocasião, é que a matriz M poderá ser criada e o seu tamanho será o que foi digitado em X e Y. Não haverá um número para o tamanho dela, mas sim o que o usuário digitar. Ponto e vírgula para finalizar então a criação dessa matriz, não esquecendo de também declarar o tipo dela, que vai ser inteiro. Correto? Agora vamos fazer um lembrete aqui, ó. O último pedido desse enunciado pede para que, sempre que o tamanho da matriz for definido e redefinido, todas as posições devem atribuir o valor 0. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer um comando for e não podemos utilizar o índice x e y, porque o x e y já está guardando ali o tamanho da matriz, correto? Vamos criar uma variável a e b para representar linhas e colunas, ok? Então, esse comando for vai utilizar o índice a para percorrer as linhas. Então, começando da linha a índice 0, enquanto a for menor que o quê? For menor que o número de linhas que existem nessa matriz, a será igual a mais 1, ou seja, a mais, que dá na mesma. Vamos abrir e fechar esse bloco do comando for, copiá-lo, Ctrl C, Ctrl V, já colá-lo aqui, porque haverá um comando for interno com a variável b para percorrer as colunas, e o tamanho, a condição não será enquanto for o tamanho de linhas, mas sim o tamanho de colunas, então y, ok, e b. Então sempre que o loop rodar, o que vai ter que acontecer? A matriz no índice A e índice B, que é linhas e colunas, a posição terá que atribuir um valor 0. Ponto e vírgula para finalizar a operação aí dessa atribuição. Vamos apenas comentar aqui que esse é o comando de atribuição a todas as posições. Comando de atribuição a todas as posições da matriz M. Legal, né? Uma pequena parte do código então resolvida. Vou voltar ao enunciado. Uma matriz que peça ao usuário digitar o tamanho da matriz e tal, já fizemos isso. Em seguida, faça um menu para que o usuário escolha uma das seguintes opções. A gente vai ter que realizar o menu, né? Então, qual que é aquele famoso comando com que realizamos menu de forma fácil? É o comando switch case. Lembra dele? Então, switch case. Switch vai ter que utilizar uma variável para ser seu índice. Vamos usar até uma variável chamada i mesmo, ok? Essa variável i ficará entre parênteses aqui. Abriremos e já fecharemos um bloco para esse comando switch e vamos ter que criar cada caso. Então, case 0, lembrando que não é ponto e vírgula após cada criação de caso, mas sim 2 pontos, ok? E todos os cases, todos os casos, têm que ser finalizados com um break. Aí sim o break vai ter um ponto e vírgula, ok? Vamos então copiar, Ctrl C e colar 3 vezes, mas mudando o caso de não de 0, mas para 1, para 2
e para 3 que o programa pede, né? Não podemos esquecer também do comando do caso, né? Melhor dizendo, default. O default aí, né? Também tem um break. Porém, esse default vai servir só para o quê? Só para quando o usuário digitar um valor que não existe nas opções do nosso menu. Então, logo aqui podemos ter um printf, pulando uma linha aí, né? Interessante, informando que a opção inválida, fazendo uma exclamação aí ao usuário, ok? Se ele digitar um valor que seja abaixo de 0 ou acima de 3, ele vai cair no default aí e a opção que ele digitar vai ter sido inválida e o programa vai printar na tela para o usuário, correto? Voltemos ao nosso enunciado. Então, a opção 0, vamos começar a trabalhar nela, é aumentar o tamanho da matriz, ok? E vamos ver aqui para ver a observação do enunciado. Ao escolher 0, o programa deve pedir ao usuário a quantidade de linhas e colunas que deseja aumentar. Legal, vamos então ao case 0. O que ele vai ter que fazer então? Printf, primeiramente. Opa, tem que ser minúsculo, né? Printf. Esse printf vai pedir que digite a quantidade de linhas, né? Digite a quantidade de linhas que deseja aumentar. Os pontos, fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Scanf vai fazer essa leitura. E essa leitura ela vai ter que ser armazenado em uma variável de soma, ok? Porque a nossa variável x e y ela já está sendo utilizada ali para ter o tamanho fixo de linhas e colunas da matriz. Então vamos criar mais uma variável aqui. Como que podemos chamar ela? Podemos chamar de QL para a quantidade de linhas. Vamos setar o valor de 0 a essa variável de quantidade de linhas também, para que nada dê errado ao iniciar o nosso programa aí. E uma QC também, que é para a quantidade de colunas, ok? Também setando ela com valor 0 em seu início. Então, percentual i, fecha aspas duplas, vírgula, e comercial, QL para a quantidade de linhas, o programa vai pedir ao usuário, ponto e vírgula. Vamos então agora copiar tudo isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e colar e pedir para que o programa peça também para o usuário que digite a quantidade de colunas que deseja aumentar dessa matriz. A variável que vai ser armazenada esse valor da quantidade a mais que ele deseja aumentar de colunas será a variável QC. Legal. Após então obter aí um tamanho novo, né, para a quantidade de linhas e colunas dessa matriz, uma operação de atribuição vai ter que ser realizada. Que operação é essa? A variável x, que vale a quantidade atual de linhas, receberá a própria quantidade de linhas que ela comporta, mais a quantidade de linhas que o usuário deseja aumentar.
ok? Ponto e vírgula para finalizar a criação desse aumento dessas linhas. Vamos também isolar em um parênteses aqui interno a soma, ok? Porque caso não isolemos, pode acontecer do x atribuir o x, né? O valor atribuir o mesmo valor, depois acontecer uma soma aí. Acredito que não daria errado, mas por via das dúvidas a gente isola em parênteses, ok? E o y, que representa as colunas, a mesma coisa. A quantidade de coluna atual receberá a quantidade de coluna atual mais a quantidade de colunas que o usuário deseja aumentar. Ponto e vírgula, e vamos também isolá-las em um parênteses interno. Legal, então realizamos aí o aumento dessa matriz e ainda temos que fazer o seguinte. Reparem que voltamos aqui novamente no último pedido. Sempre que o tamanho da matriz for definido e redefinido, ou seja, no caso 0, sempre que for chamado o caso 0 ali, a redefinição do tamanho dessa matriz vai acontecer e todas as posições devem atribuir o valor 0. Correto? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode copiar esse comando fora aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos apenas identar, né, as chaves aqui, esse comando fora aqui, para que fique tudo mais entendível. Todas as posições vai receber então um valor 0. E mais uma coisa tem que ser realizado também, ó. O que vai ter que ser realizado? Se o usuário pedir para que aumente novamente, uma segunda vez, né, a quantidade de linhas e de colunas, ou linhas ou colunas, a variável pode vir com valor sujo, ok? Pode ser que não. A lógica é que não, porque uma nova leitura será realizada nessa variável QL e QC, ok? Porém, por via das dúvidas, vamos fazer aqui com que QL atribua 0 quando acabar essa operação do aumento da nossa matriz. QL e QC atribui 0 então aí no final, ok? Mais uma vez eu falando, acredito que não seja necessário isso, mas é uma boa prática, ok? Então acho que finalizamos o caso 0, correto? Vamos prosseguir então aqui no enunciado. Agora é o caso 1, adicionar um elemento à matriz. E o que ele pede? Ó? Quando o usuário escolher 1, o programa deverá pedir a posição na matriz e o valor que será armazenado nessa posição. Então vamos lá. O break já está realizado aqui para o caso 0, agora o caso 1. Então, printf vai pedir, deixa eu até pular uma linha aqui, que é uma boa prática. Aqui também vou pular uma linha, então contra barra N, e aqui deverá ser pedido. Digite a linha, digite a linha do endereço da matriz scanf vai ler aí percentual %i. Qual será então a linha em que nós queremos armazenar esse valor, e a gente não pode usar novamente
a variável x e y, ok? Porque a variável x e y já utiliza aí um tamanho fixo para tamanho estático, né, para comportar aí o tamanho da matriz. Então, mais uma variável vai ser criada. Não vou pegar nenhuma variável já criada, porque pode ser que haja algum erro, ok? Mesmo ela sendo setada em 0 no final, mas vamos criar uma variável a mais só para ter certeza que nada vai dar errado, ok? Então, criar aqui uma variável LL e uma variável CC, uma para linha, outra para coluna, ok? Então, E comercial vai ler LL para a linha, fecha parênteses, e ponto e vírgula, e vai ser pedido ao usuário também para a coluna. Então, Ctrl C, Ctrl V para economizarmos tempo. Digite não a linha, mas digite a coluna do endereço da matriz. Vou colocar matriz em M maiúsculo aqui. E a variável não será L mais CC, LL mais CC. Em seguida, o que terá que acontecer? Ó? Que não é necessário esse, que quando já pular, quando o scanf já fazer a leitura, já vai pular. O que vai ser necessário agora? O usuário digitou então qual é a linha e a coluna que vai ser armazenada na matriz. E não podemos esquecer também, ó, mais um Ctrl C, Ctrl V, pedindo ao usuário que digite o valor do elemento para armazenar. Vou chamar essa variável de VL, ok? Vamos lá em cima, criar essa variável VL, setar o valor dela de 0, não é uma variável de soma, mas vou setar ela de 0. E o que vai acontecer aqui depois que já obter o valor para linha, coluna e o valor para armazenar? A nossa variável M na posição de linha e na posição de coluna atribuirá o valor que o usuário acabou de digitar. Correto? Legal. Então, após isso, só vou fazer com que VL atribua o valor 0 quando terminar essa operação. E eu acho que é isso aí, ó. Vamos só recapitular aqui, ó. Ao escolher o programa deverá pedir a posição da matriz e o valor que será armazenado dessa posição. Legal. Agora vamos para o caso 2. Caso o usuário escolher 2, a matriz deve ser impressa mostrando todos os endereços e valores contidos em cada uma das posições. Então vamos lá no caso 3, já tem um break aqui do caso 1 e é o caso 2, né, na verdade agora. O que vai ter que ser realizado? Comando for. Dessa vez, acredito que possamos utilizar o índice A e o índice B, ok? Sem rolo nenhum. Deixa eu só confirmar isso aqui. Já que ele está fazendo aí. Até copiar o comando também, né? Para ir mais rápido. Ctrl C. E Ctrl V. Vamos apenas identar aqui as chaves para ficar mais entendível. Não precisaremos desse comando de setação de 0 aqui. Vamos utilizar um comando printf, né, para exibir os valores. E aqui não será o comando de atribuição, mas o comando de exibição. Do endereço, dos endereços, né, porque é linha e coluna, e valores
e valor, né, no caso, dos endereços e valor. Então, a cada vez que o loop rodar, um printf vai pular uma linha, mostrando que na linha percentual %i, coluna percentual %i, o valor é igual a percentual %i. Fechamos aspas duplas, vírgula, vamos fazer as devidas referências, que será o valor para a referência da linha, né, que está sendo exibida, a coluna, e também o valor contido nessa posição da matriz. Qual que será o valor contido? Será a própria matriz M na posição índice A, índice B, correto? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui o comando está certo, a condição está certa também, ok? E temos que fazer agora o caso 3. Qual que é o caso 3? O caso 3 pede para finalizar a operação. Ao escolher 3, o programa finaliza. Como que a gente vai fazer para o programa finalizar? Se temos aqui um switch, ele vai ficar sempre pedindo ao usuário, na verdade ele vai pedir uma vez nessa ocasião, né? Nessa ocasião o programa vai, o que está acontecendo aqui? Ele vai pedir o tamanho da matriz, o usuário vai inserir o tamanho da matriz, ele vai setar todas as posições em 0, o programa vai pedir uma vez para que escolha uma das opções do menu e vai finalizar após essa opção que o usuário escolher, né? Temos que fazer então um loop. Enquanto o usuário não escolher o caso 3, não termine de mostrar o menu, né? Então, tem um comando, o famoso comando que é o while, né? Podemos utilizar para dizer que enquanto o usuário não escolher a opção 3 ali, vai ficar rodando esse loop, né? Vamos criar aqui uma variável chamada op de opção e atribuir o valor de 0 a ela, ok? Então, vou fazer aqui, ó, while, que é, aí tem uma condição, né? Enquanto a opção for igual a 0, que é o que está setado lá em cima, esse bloco continua acontecendo, ok? Onde que está a indentação? Está aqui? Isso. Vamos fechar esse bloco do while. Enquanto a opção for igual a 0, vai acontecer isso aí. Então, se o usuário escolher o caso 3, a opção, que é a variável p, atribui o valor 1, ponto e vírgula. Aí, escolhendo o caso 3, vai dar o break, a opção vai valer 1, vai dar o break, e quando rodar novamente, opção não é igual a 0, vai sim igual a 1, aí sim finalizará o programa. Podemos fazer aqui também, ó, antes da opção receber o 1, um printf, pulando uma linha, então contra a barra N, dizendo que a operação finalizada. A operação foi finalizada, certo? Legal, né? Vamos ver se está tudo nos conformes. O programa deveria pedir ao usuário, parará, 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 e o 3 finaliza. Bom, acredito que tenhamos realizado tudo o que é necessário. Vamos testar agora então. F11 para a gente ver se tem algum erro. F11 então, apertei. E ele pediu aí: digite o tamanho de linhas e colunas para a nova matriz. Vou começar com uma matriz 3×3, ou seja, 9 posições. Enter. Opa, já tem algum erro aí, ó. Vamos procurar qual que é o erro lá em cima.
pediu a quantidade de posições, X e Y, scanf, parará, e ao apertar Enter, ele não entendeu alguma coisa aí, ó. A variável M está criada? Foi criada nesse instante, né? Depois da leitura de X e Y. Scanf, percentual I, legal. Para A iniciando em 0, enquanto A for menor do que X, que foi o valor digitado, vai entrar no bloco. B recebe 0, enquanto B for menor que Y, vai acontecer isso aí. E a variável na posição A e B, que é linha e coluna, receberá o valor 0 em todas as suas posições. A operação está atribuindo 0. Enquanto a operação for igual, aqui ó, achamos o erro então. Ó. Aqui, na condição, não é apenas um sinal de atribuição, mas tem que ser um sinal de igualdade. O sinal de igualdade é seguido por dois sinais de igual, ok? F11 para a gente ver se esse realmente era o erro. Então, novamente vou digitar aí uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Aí agora sim, ó. Ah, não, ainda não. Digite a quantidade de linhas que deseja aumentar. Ele já pulou para alguma opção aí do nosso switch case. Então, assim, ó. Aqui, depois do while, tem que haver aí um pedido para que o usuário escolha a opção, né? Não é? Como que ele vai escolher a opção se não existe, né? Se não printa para ele na tela essa opção. Então, pulando uma linha, o programa vai pedir para o usuário que digite a opção entre 0, vou fazer aqui, ó, 0 para aumentar, 0 para aumentar a matriz, pulo uma linha contra a barra N, 1 para adicionar elemento, ok, mais um contra a barra N para pular uma linha. O 2 é para quê mesmo? O 2 é para exibir toda a matriz, né? Então 2 exibir matriz, toda matriz, né? Toda matriz. Pula mais uma linha contra a barra N. E o 3 para finalizar a operação. Mais uma quebra de linha ali. E eu vou apenas pedir que o usuário escolha. Fecha aspas duplas. Fecha parênteses, ponto e vírgula, e aqui sim haverá um scanf em que ele vai fazer a leitura do tipo int, vírgula, armazenando na variável i, que será a variável índice do nosso comando switch, correto? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos ver se deu certo agora. F11 então para compilar e executar. Novamente eu vou pedir uma matriz 3x3 para ser criada. Agora sim, ó, legal, né? Aumentar a matriz opção 0. 1. Adicionar elemento. 2. Exibir toda a matriz. E 3. Para finalizar a operação. Primeiramente eu vou pedir o 2 aqui, ó. Coisa mais simples para exibir toda a matriz para ver se ela realmente foi setada em 0 em todas suas posições. Lá, então, linha 0, coluna 0, valor 0 e todos os valores estão setados até a última posição dessa matriz. Isso deu certo, né? Deixa eu só fechar aqui para fazer algumas pequenas correções. Vou tirar isso aqui, essa linha aqui, esse A aqui,
E também vou pedir para que pule 2 linhas para ficar mais organizado. Cada vez que o menu aparecer, pule 2 linhas. Então mais um /N aí. 3 linhas e 3 colunas. Agora ele vai pedir para exibir. Olha lá, agora sim. Vou digitar 2 para exibir novamente, para ver se está dando certo. Olha lá, mostrou novamente, certinho. 2 novamente. Legal. Então, a gente viu que a opção 2 já está funcionando direitinho, ok? Vamos agora pedir para adicionar um elemento em algum lugar dessa matriz. Então, vou apertar 1. Ele pediu aí, ó. Digite a linha do endereço da matriz. Vou escolher aqui a linha 2, índice 1, ok? Então, linha 2 e a coluna 1. Eu falei índice aqui, mas é linha 2, coluna 1, ok? 12 índices. Ele pediu também que digite o valor do elemento para armazenar. Vou digitar um valor aí 210. Então, nessa penúltima posição aqui, tem que ser armazenado esse valor 210, ok? Linha 2, coluna 1. Vou apertar Enter e ele pediu novamente o menu. Eu vou pedir para exibir toda a matriz novamente com a opção 2. E tá aí, ó. Todas as opções estão setadas em 0, porém só a linha 2, coluna 1, que é a 8ª posição dessa matriz, está setada em 0, que é o que fizemos aqui em cima. Agora sim que vamos realizar a operação 0 para aumentar essa matriz. Então 0, ele pediu que digite a quantidade de linhas que deseja aumentar. Eu vou fazer com que essa matriz, por enquanto ela tem 3 linhas por 3 colunas, certo? Vou fazer com que essa matriz seja uma matriz 4x4. Então, se ela já tem 3 linhas, eu vou pedir para aumentar uma linha e também vou pedir para que aumente uma coluna. Assim ela vai passar a ser uma matriz 4x4 e vai ter 16 posições, ok? Então, Enter. E ele provavelmente aumentou a matriz. Vamos pedir agora para exibir. E pedindo para exibir, ele tem que setar todos os valores em 0 de novo. Ou seja, esse 210 que tem ali vai ter que desaparecer. Ok? Porque é o que o exercício pede. Então 2. E tá aí, ó, o valor 210 desapareceu e passou a ser uma matriz 4x4. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 posições, funcionando corretamente. Agora vamos ver se está caindo no default desse nosso comando switchcase. O que é o default? É quando a gente apertar qualquer opção que não seja uma das que existe no caso, em um dos casos ali, né? Ou seja, uma que não seja 0 ou 1 ou 2 ou 3 nesse nosso caso aqui. Vamos digitar o 4, por exemplo. Então 4, ó, a gente digitando 4 ele diz que opção inválida. Ó. Vamos digitar mais uma opção que não existe, ó, 8. Opção inválida. Continua dizendo que a opção não é válida, ok? Vamos finalizar agora para ver se deu certo. Então, opção 3, apertei Enter e ele disse que a operação foi finalizada, ok? E pressione qualquer tecla para continuar, que é para sair o nosso prompt de comando. Legal, né? Conseguimos realizar tudo o que esse enunciado nos pediu. É uma questão bem grande, mas que terminou aí, então num resultado bem legal, né? Um código um pouco mais complexo do que a maioria dos outros que a gente fez nesse módulo de matriz. Mas espero que você tenha gostado desse nosso módulo de matriz. Espero que você esteja gostando do curso. É de suma importância que você se inscreva no canal para que essa playlist e esse curso continue, ok? Avise para seus amigos aí também, seus conhecidos, sua turma que curte programação, que precisa aprender programação, você que é profissional e quer aprender cada vez mais linguagem C, se inscreva no canal aí. Temos também vários tutoriais sobre informática, o mundo de TI, enfim, bem bacana. Deixa seu like aí no vídeo se você gostou, se você terminou esse módulo, se gostou dessa videoaula, se assistiu
Eu agradeço já muito a sua visualização. Comenta alguma coisa aí também, se tem alguma melhoria, alguma crítica, alguma sugestão, ok? Vamos ficando por aqui, terminando esse módulo então de matriz. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui e vejo você na próxima videoaula de Linguagem C aqui da Flatec, desse que é o maior curso de Linguagem C da web de forma gratuita no idioma português. Um grande abraço a todos e fui-me!